Shalom, povo de Deus, graça e paz. Estamos dando início aqui à nossa primeira live direto do templo do Ministério Amor e Honra, e é um prazer poder falar aqui com você. Essa live vai ficar gravada, muitos aí vão ter a oportunidade de assistir no decorrer do dia, e vamos ter pessoas agora entrando aí ao vivo conosco. Olha aí, Amanda, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Marlon Batista. Pastora Gisele. Estamos aqui juntos, somos pastores, presidente do Ministério Amor e Honra, aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e nós queremos aqui, se Deus nos permitir, toda terça e quinta, né, pastora Gisele? Com certeza. Estarmos juntos aqui, trazendo uma palavra, uma reflexão bíblica, nós dois, ou eu, ou ela, vamos estar sempre aqui trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para você, para a sua casa e para toda a sua família. Amém? Vamos estar lutando para nas terças e quintas, a partir das 8 horas da manhã, estar sempre trazendo uma reflexão ao seu coração. Amém? Eu quero meditar com você nesse momento, dentro do livro de Mateus, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Se você tiver aí a sua Bíblia nas suas mãos, abra aí a sua Bíblia comigo. Olha aí, temos aí, ó, nosso filho aí, o Esdras. Ei, guerreiro, tá firme aí? Bora orar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero meditar com vocês no livro de Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Mas antes de nós entrarmos aqui na palavra, queremos orar com você. Amém? Ora conosco, meu amor. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo. Como é bom o Senhor estar aqui, meu Deus. Podendo, meu Deus, buscar o Senhor e também orar, meu Deus, por todos estes que estão conosco, meu Deus, sejam agora, os que irão ver depois, que o Senhor nos abençoe, que a partir de hoje, Senhor, cada um possa ter a sua vida de oração ativada, meu Deus, podendo servir ao Senhor com espírito fervoroso, que nesse dia, Senhor, o Senhor acenda em cada coração a chama, meu Deus, da busca, da intimidade. Espírito Santo, faz, Espírito Santo, que cada um de nós possamos se aproximar do Senhor, como diz a tua palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Assim nós oramos e dedicamos essa live ao Senhor e pedimos que o Senhor faça com cada um aquilo que te aprouver, aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor tem, meu Deus. Dá a cada um nesse dia a inspiração, meu Deus, para chegar diante do trono da graça, confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, Felipe, Isabela, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos meditar juntos aqui no livro de Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, e nós queremos nesses dias falar sobre oração e sobre consagração, até porque nós, no nosso ministério aqui, nós temos o bom costume de toda terça e quinta-feira estarmos aqui no templo a partir das 6 horas da manhã em oração. Terça-feira, dia de oração no templo, quinta-feira, dia de oração no templo, mas também na quinta-feira é um dia separado para consagração. Todas as ovelhas, os discípulos do ministério, estão convidados e convocados a se consagrar neste dia. Então, quinta-feira é um dia oficial de consagração, dia de jejum, dia onde, além da oração que nós temos na terça-feira e na quinta-feira, na quinta nós temos esse tempo de consagração, de separação da nossa vida ao Senhor, de tirarmos ali o alimento, uma refeição, para nos consagrarmos ao Senhor. Então você também está convidado para estar aqui conosco ao vivo, né, no templo aqui em oração, e também estar em consagração aí no seu local de trabalho, na sua faculdade, no momento que você está vivendo aí, que você possa se consagrar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A Eliara, a Tati, sejam bem-vindos. Bom dia para vocês, que Deus abençoe. Vamos tentar, né, aqui aos poucos ir interagindo com você. A pastora Gisele vai estar aqui também falando com vocês aí, interagindo. Amém? Amém, Felipe? Glória a Deus. Alana, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos compartilhar essa live nos nossos Instagrams pessoal aqui,
no da igreja, no Facebook. Então compartilha aí, né? Manda essa live para frente para alcançarmos mais vidas, porque o intuito nosso aqui é abençoar vidas, abençoar famílias, né? Cremos que vamos alcançar aí dezenas, centenas, se Deus nos permitir, milhares daqui para frente, mas se alcançarmos uma vida, é isso que é o mais importante, uma vida sendo restaurada. Amém, queridos? Então vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, que diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Aí diz assim a oração dominical: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Só até aqui por enquanto. Hoje eu quero falar diretamente sobre oração. E eu acho interessante que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. A pergunta foi: ensina-nos a orar. Eles queriam uma direção, eles viam Jesus orar, mas todo o tempo que Jesus orava, Jesus ia sozinho. Jesus subia ao monte ou se retirava para algum lugar para estar orando sozinho, e os discípulos viam Jesus fazendo isso, e aí desejaram em seus corações em ter essa vida de oração. Então eles pediram uma indicação, uma direção: ensina-nos a orar, como nós devemos orar. E eu acho muito lindo, muito interessante o que Jesus diz. Jesus diz assim, no verso 5: quando orardes. O que isso significa? Jesus estava dizendo, né, meu irmão, a palavra que Jesus dá aqui é uma indicação de que todos nós devemos orar. Quando orardes. O que você tem a dizer a cada um de nós sobre esta palavra que Jesus falou ao coração dos discípulos? Quando orardes. É porque Jesus sabe que todo discípulo tem que orar. Então a questão é: vocês vão orar. A questão é como vocês vão orar. Então a questão não é se vai querer orar ou não. Vão orar, porque quem é discípulo de Jesus vai orar. Aí Jesus vai ensinar como orar. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos ensinar a orar como convém. Então eu acredito que a vida de oração de muitos discípulos acaba sendo desestimulada, enfraquecida, por não saber como orar. Amém. Deus é bom, queridos. Cada discípulo está sendo chamado para a vida de oração. Jesus fez isso com seus discípulos e Jesus está fazendo isso conosco. E ele diz o seguinte: quando orardes. Então uma indicação de que todos devem orar. E ele diz assim: não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ele diz o seguinte: para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo. Qual é a verdade que ele iria dizer? Que eles já receberam a sua recompensa. Então oração não é se aparecer para os outros. Oração é se mostrar diante de Deus. É dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. Olha o meu clamor, ouve o meu clamor, receba a minha vida diante do Senhor. Ele está dizendo: não seja como hipócrita, já receberam o galardão deles. Eles estão lá no canto das praças, estão clamando em alta voz para que as pessoas o ouçam. Mas ele diz o seguinte: tu, porém, ele ratifica, ele diz: quando orares. Jesus está dizendo: eu quero que vocês orem. Entra no teu quarto e fechada a porta, você orará. Então o Senhor está dizendo: você orará. De que maneira? Entrando no recôndito, entrando num lugar de intimidade. Jesus está dizendo aqui, o exemplo do quarto para o judeu, não era o quarto como o nosso hoje apenas. Não é que você não possa orar no teu quarto, você deve orar no teu quarto, mas não é só no teu quarto. Jesus estava dizendo assim: entre em um lugar secreto. Para o judeu, este lugar secreto
era o lugar onde ele levava o seu manto, o seu talit, e ele se cobria com o talit. O sacerdote fazia isso, e a igreja aprendeu a também orar desta maneira, porque Jesus usava o seu manto de oração. Foi esse manto que a mulher do fluxo de sangue tocou, e ali foi curada. Então Jesus estava dizendo: quando entrar no teu secreto, se cubra, somente você e Deus, o teu tempo de falar com Deus. E algo interessante, ele diz assim: orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Há uma recompensa para quem busca a Deus em oração. Eu tenho certeza que a partir desta manhã, Deus está te ativando também aí para uma vida de oração. Como eu falei na abertura da live, estamos aqui toda terça e quinta-feira no templo, mas a nossa vida de oração é todo dia. Mas nós, como igreja, estamos dando uma indicação, uma direção para que você, como servo do Senhor Jesus, possa vir ao templo aqui em nossa igreja ou na sua igreja local, para que você busque a Deus, ou no lugar onde você está, busque um espaço, né, meu amor? Um espaço para você buscar em secreto. Como você já contou várias vezes, né, e tem a oportunidade aqui de falar para o povo, chegando no trabalho, né, buscar a Deus, muitas vezes o único lugar que tinha era o banheiro do local do trabalho. E fala nesse momento aqui para nós sobre isso, sobre este secreto. Não importa o local, o que importa é um coração contrito e quebrantado. E a questão é bem essa, é a motivação, né? Não é pecado orar em público, não é pecado orar nas praças, não é pecado as pessoas te verem orar. Não é pecado. O pecado estava na motivação. A motivação não era para ser visto pelo Pai, era para ser visto pelos homens. Então eles queriam os aplausos dos homens, eles queriam o reconhecimento dos homens, eles queriam ser especiais diante das pessoas, eles queriam ser tido como alguém espiritual, né? E a questão não é aonde você ora, a questão é a motivação pela qual você está orando. Por isso que Jesus disse: se você entrar em intimidade com o Pai, você vai estar orando em qualquer lugar, mas dentro do seu coração e do seu espírito, a tua intimidade é com o Pai. Você não vai estar preocupado se você está sendo visto pelos homens. A tua preocupação é se o Pai está te vendo, né? E como o Rô falou, eu trabalhava e eu me converti, né, esse ano, né, para a glória de Deus, fazem 20 anos que a gente serve Jesus. E eu nasci no mover da oração. Então eu ia trabalhar pela manhã e na onde eu trabalhava tinha 2 banheiros. Um banheiro no pátio, acesso a todos, e um banheiro dentro da secretaria. E o que eu fazia? Eu tinha 15 minutos de café da manhã. Então eu entrava naquele banheiro, eu dobrava o joelho na frente do vaso. E Deus me via dentro de um banheiro, na frente de um vaso. E a minha oração não era por mim, era para cada funcionário, era para cada criança, era para cada um ali ser tocado por Deus. E eu pude experimentar tantos milagres. Então a questão não era o local, a questão não era o tempo, a questão era a intensidade do meu coração. E até hoje eu creio que a oração tem ainda falado ao coração das pessoas, porque se tem uma coisa que não morre, é a oração. Amém, glória a Deus. É isso aí, queridos, motivação do coração, o desejo da busca, né? Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. É claro que você vai crescendo na fé, o teu tempo de oração vai aumentar. Talvez no início faltam-lhe palavras, você vai dizer: eu oro no máximo 5 minutos, mas daqui a pouco vai para 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e você vai aumentando, porque vai aumentando o nível da intimidade, vai aumentando o nível da fé. Oração é intimidade com Deus, e tudo que Deus quer de você é essa intimidade. Entra no teu quarto, entra no teu secreto, na busca. Olha que coisa gostosa, a palavra diz para nós assim: e orando não useis de vãs repetições. Por isso que a oração do Pai Nosso não é repetir o Pai Nosso. Jesus já tinha exortado aqui. Você vê que a falta de entendimento é algo muito grande. Então Jesus está dizendo: não use de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então a tua oração não é uma repetição de palavras, mas é um nível de intimidade profundo,
né? Muitas vezes você vai usar poucas palavras e muitas vezes você vai chorar, muitas vezes você vai sorrir, muitas vezes você vai adorar, você vai celebrar. Oração é nível de intimidade, é falar com Deus com o coração sincero, com o abrir da sua boca, muitas vezes no silêncio, porque oração, a palavra oração, o significado do original oração, não é apenas falar, mas é também ouvir. Então na oração você ouve Deus falar com você, por isso que é importante você estar sempre com a Bíblia na mão, porque você ora lendo a palavra e Deus já está falando com você, né? Ele diz ali, não pelo muito falar que você será ouvido, e olha como diz o verso 8, não vos assemelheis pois a eles, porque Deus o vosso Pai sabe o que tendes de necessidade, antes que você peça. Então Deus conhece o vosso coração. Por que Deus quer que a gente ore então, pastor, se Ele conhece o meu coração? Porque Ele já disse lá no início, intimidade. Não é porque Deus precisa descobrir o que você tem dentro de você, pelo tanto que você vai falar. Ele já sabe, mas Ele quer que você fale pelo um desejo do teu coração. É um nível de intimidade que você quer com Ele, e é isso que agrada a Deus. Não é o muito falar ou ficar falando apenas dos nossos problemas, mas estar com Ele pelo prazer de estar com Ele. É sair da tua casa, ir ao templo para estar com Ele. É estar no teu quarto e dobrar os teus joelhos ou estar de pé, não importa a posição que você esteja, se é de joelho, se é de pé, se é deitado, mas uma disposição de coração. É claro que se você pode sair desse local onde você está e ir para um outro local, num posicionamento dizendo, Deus, eu estou saindo da inércia, eu quero estar contigo em intimidade, Ele vai te ouvir. Então, o texto aqui no verso 9, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, a oração mais famosa da terra, ele diz ali sobre essa oração, ele diz assim, portanto, vós orareis, é ratificado, você tem que orar, vós orareis, você vai orar assim, Pai Nosso que estás no céu. Qual é a nossa oração? Uma oração de intimidade com o Pai. Em todo o tempo aqui do verso 5 até o verso 9, ele vai indicar em todo o tempo, quando orardes, quando você orar, você vai orar ao Pai, você vai orar ao Pai. O que significa a oração para nós? A oração de um filho. Quem vai orar? O filho, porque só o filho tem vontade de buscar a intimidade com o Pai. Pai nosso, o Pai é nosso, querido. O Pai é do corpo, o Pai é da igreja. Nós temos um Pai e Ele quer ser buscado, Ele quer ser desejado como Ele é, não como um presenteador, não como alguém apenas que vai te dar bênção, não como alguém que vai apenas e vai sim te dar bênção, vai sim te curar, vai fazer tudo que tem de bom e maravilhoso, mas Ele quer ser buscado, quer ser abraçado como um filho busca um pai na sua intimidade. Amém, meu irmão? O que você quer falar conosco sobre isso? Eu quero que você se perdoe por toda a culpa que você sentia por não orar. Porque às vezes a gente sabe que tem que orar, sabe que precisa orar, mas dali fica embaraçado, vem uma situação, vem outra, e ao invés de ir orar, se sente culpado. Então que assim como um pai que teme a Deus, sempre perdoa os seus filhos, você acha que o nosso Pai não irá nos perdoar quando a gente falar para Ele, Pai, me perdoe, eu poderia ter buscado o Senhor e não busquei, eu poderia ter orado, eu poderia ter tido um tempo com o Senhor. Então saia debaixo da culpa, fala, Senhor, me perdoe, mas agora, Senhor, me ajuda a orar, porque olha o pedido desses discípulos, Senhor, nos ensina a orar. Então, pensa numa palavra que agrada o coração do Pai. Quando os discípulos pediram para Jesus, ele se recusou a ensinar? Não, vou ensinar. Então, se você falar, Pai, me ajuda a conversar com o Senhor, me ajuda a ter intimidade com o Senhor, me aproxima do Senhor, você acha que ele vai ficar bravo com você? Você acha que ele vai ficar chateado? Claro que não. Vai falar, era tudo o que eu queria ouvir de você. Então, que nesse dia você comece dentro do teu espírito cultivar uma vida de oração.
eu creio dessa forma. Tem oração que você faz em todo o tempo, a oração, orar sem cessar. Você ora em todo o tempo, mas quando você marca um período de oração, na tua casa, na igreja, é como se você falasse: Senhor, eu vou marcar um encontro com o Senhor. Agora eu vou marcar um encontro. Eu não vou mais orar lavando louça, eu não vou mais orar no carro, na rua, que não é errado, é certo orar dessa forma, é correto orar sem cessar, mas eu quero ter um horário marcado. Eu quero, naquele momento, estar exclusivamente para a intimidade com o Senhor. Então, para mim, quando você marca um horário para orar, é um encontro que você marca com o Pai, é uma intimidade. E eu vou dizer para você, hoje, nós estamos aqui na igreja, desde as 6 horas da manhã, e eu senti uma graça de Deus, porque Deus vai ativar o nosso espírito na oração. Nosso espírito vai ser fervoroso, porque a palavra diz que Jesus iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, essa chama, Deus vai acender em nossos corações como igreja do Senhor, e nós iremos se aproximar dele de uma maneira que jamais se aproximamos, e ele com certeza vai revelar a nós coisas que a gente nunca sabia. Por quê? Porque a intimidade gera revelação. Amém. Que coisa maravilhosa, gente. Essa intimidade que revela para nós o amor desse Pai maravilhoso, né? Como bem disse aqui a minha esposa, falando sobre orar sem cessar. É a palavra de Deus se manifestando em nós, né? Ore em todo o tempo. Claro, você pode orar em todos os ambientes, mas quando você busca tirar um tempo para ter uma intimidade com Deus, como nós estamos fazendo aqui, a primícia dos nossos dias ao Senhor, né? Algo que nós damos a Deus, devolvendo para Ele, na verdade, porque Ele nos deu o fôlego de vida, ao despertar, dizer: eu vou tirar os primeiros minutos do meu dia, antes de fazer qualquer outra coisa, para mim mesmo e para as outras pessoas, eu quero ter um tempo de intimidade com o Pai, porque a abertura da oração, Ele diz, é o Pai nosso. Ele quer que a gente tenha Ele como Pai, porque Ele nos tem como seus filhos, e para isso aqui, Ele quer que você entregue a sua vida para Ele, que você entregue os seus caminhos a Ele, que você verdadeiramente se considere filho e filha de Deus, que você possa amá-lo como Ele te ama, porque como nós sempre dizemos, Ele nos amou primeiro, conforme diz 1 João, Ele diz para nós: eu te amei antes de você me amar. Mas Senhor, eu sou tão mal. Mas Ele nos ama, Ele quer tirar a maldade de nós. Como que Deus tira a nossa maldade? Através do seu amor. E como é que eu sei disso? Em intimidade com Ele. Quando eu dobro o meu joelho, como já disse aqui a minha esposa, dentro de um banheiro muitas vezes, né? Não existe o lugar mais santo ou menos santo. O lugar mais santo vai ser aquele onde você invoca a presença dele. Se é dentro de um banheiro, se é dentro do quarto, se é na sala, se é na cozinha, se é na sala da tua empresa, se é aí na frente do computador onde você está agora, se é aí dentro desse ônibus onde você talvez está com fone de ouvido, indo aí para o seu trabalho, e você fecha os seus olhos, você entra no quarto, você entra no recôndito, você entra no escondido, você entra no lugar da intimidade, onde você fecha os teus olhos e você ativa o teu espírito dizendo: Deus, eu estou aqui para falar com o Senhor. Isso alegra o coração de Deus, e com certeza também vai alegrar o teu coração. Todo fardo de pecado vai ser arrancado das suas vidas, todo peso de acusação, como disse aqui a minha esposa, essa acusação, você não ora, você não orou, você tem tanto tempo de fé e você não tinha uma vida de oração. Tudo bem, não tinha, agora vai ter. Você vai dizer: não, eu quero marcar um horário com o Senhor, um horário de intimidade, aquele horário com o Senhor, que é o meu Pai, que é o meu Rei, que é o meu Senhor. A minha vida é tua, Senhor. E Jesus ensinou os discípulos, porque primeiro ele ensinou com a vida, ele virou um exemplo, e os discípulos olhavam e falavam: tem algo diferente quando ele se retira para falar com o Pai, porque Jesus é Deus, mas ele veio como homem, manifestando o Filho, e ele fazia o papel do Filho, ele ia buscar o Pai em intimidade, e buscando o Pai em intimidade, ele ensinava os discípulos com a vida, e os discípulos viram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tantas e tantas vezes, até o momento que eles não aguentaram mais ver Jesus e falaram: por favor, nos ensina esse segredo,
O segredo é que todas as vezes que o Senhor se retira, quando o Senhor volta diferente. E o Senhor nos dá uma indicação, nos faz sair junto com o Senhor, e os sinais acontecem, os prodígios acontecem, as maravilhas acontecem, os milagres acontecem. Tudo acontece depois que o Senhor vem desse momento que o Senhor tem de intimidade com o Pai. E ele diz, o nome disso é oração, o nome disso é intimidade, é entrar em um lugar. Jesus não ia para um quarto, Jesus ia para uma fenda da rocha, Jesus ia para trás de uma árvore, Jesus ia para algum lugar retirado. Então o quarto fala bem sobre isso. O quarto fala de intimidade, um lugar de fechar os olhos, um lugar de tirar um tempo. E Jesus falou, vocês querem aprender? Então eu vou ensinar. Porque Jesus primeiro colocou no coração deles fome, colocou no coração deles sede, até que eles pediram a Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos essa intimidade. E ele diz, quando orardes, a partir deste momento, você não vai mais deixar de orar, você vai buscar o Pai, você vai desejar o Pai. E ele diz, o início de toda a oração em intimidade é, meu Pai, Pai nosso, Pai que é meu, Pai que é da minha família, Pai que é do meu casamento, Pai que é Pai dos meus filhos, Pai que é Pai da minha igreja, Pai que é um Pai do povo ao qual eu faço parte. Você tem um Pai, e Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Se você ainda não o recebeu, você precisa receber. Sabe por que Jesus fala sobre isso? Porque lá em João 8, versículo 44, ele diz também que existe um pai chamado pai da mentira. Todo aquele que vive na prática da mentira tem um pai, e ele quer quebrar essa paternidade falsa, e uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de religiosidade, fala de falsidade. Jesus quer uma vida de intimidade, de uma paternidade real, porque ele é rei. Então ele está chamando cada um para a intimidade com ele, e ele quer que você seja filho, porque ele quer ser teu pai. Então hoje é a oportunidade que você tem de entregar a tua vida a Jesus e dizer, Jesus, vem ser meu dono, vem ser meu pai, vem ser o Senhor da minha vida. Busque ao Senhor. Nós estamos aqui nesta live e você pode estar aí ouvindo as palavras do Senhor, e você pode devolver a sua vida a Deus e passar a ter Ele verdadeiramente como teu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O Pai que é nosso, Ele é o nosso Pai, e Ele quer ter intimidade com você. Busque a ter intimidade com Deus também. Amém, meu amor? Amém. Que o Espírito Santo possa verdadeiramente queimar em teu coração, arder aí dentro de você, que você venha sentir a presença de Deus aí na tua vida agora, aí na tua casa, aí no teu local de trabalho, você que está se deslocando no teu carro, você que está aí no ônibus, você que está aí ouvindo esta mensagem, pode ser agora de manhã, aqui a partir das 8, junto conosco, você que já está aí ouvindo, ou você que vai ouvir esta live no decorrer do dia, que o Espírito Santo tome o teu coração para isso, que o Espírito Santo tome os teus lábios para isso, que o Espírito Santo tome os teus ouvidos para isso, que o Espírito Santo tome os teus olhos para isso, e que o Senhor venha queimar, arder como uma brasa viva em teu coração, e que, como nós sempre dizemos, que você tenha luz na mente da palavra, e que você tenha o fogo do Espírito em teu coração, que não falte o desejo no teu coração de buscar o Pai em intimidade, porque o Pai é nosso. Ele está dizendo, eu estou disponível a você, só depende de você. Se você desejar, o Pai está pronto em te ouvir, em te pegar no colo e dizer, eu sou teu Pai, você é meu filho, você é minha filha. Então confesse isso com a tua boca, diga isso comigo agora, diga, Pai, você é meu, e você é meu Pai, o Senhor é o meu Pai, e eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu devolvo a minha vida ao Senhor, eu devolvo os meus caminhos ao Senhor, eu devolvo as minhas vontades para o Senhor. Toma este dia nas tuas mãos e toma a minha vida completamente nas tuas mãos. Amém, meu amor? Amém. Você tem mais algo a falar a nós nesse fechamento dessa live sobre isso? Deixa Deus usar você nesse momento para declarar essa palavra
ao coração de cada um desses irmãos e essas irmãs aí, né? Tem muitos nomes subindo aqui, né? Que Deus abençoe sua vida, a Valdiceia, Liara, Tati, Isabela, tantas pessoas já subiu aqui, Amanda, tantos nomes que foram aparecendo aqui, meu Deus. Quero dizer que a intimidade, se ela é cultivada, ela cresce. Então a vida de oração é assim, quanto mais você ora, mais você vai querer orar, tá? Quanto menos a gente ora, mais empecilhos a gente vai ter para orar, tá? Então, que a tua intimidade com o Pai cresça, tá? Eu tenho certeza que às vezes tudo que você precisa no dia de hoje é fazer uma oração. Às vezes você fez um monte de coisa, às vezes vai fazer ainda no decorrer desse dia, mas como Jesus falou para Maria, só uma coisa é importante, é parar e orar. Então, você muitas vezes está precisando ter um tempinho com Deus, sabe? Aquele tempinho assim, que você vai para o Senhor, é o que a Bíblia diz, você lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. A Bíblia diz que nós temos que chegar diante de Deus com confiança, sabendo que Ele vai nos recompensar por buscar Ele. Deus não enjoa da gente. Como Deus gosta de ficar com a gente. Como Deus se agrada de ficar com a gente. Nós somos a obra-prima da sua criação. Então, que você nesse dia tenha esse tempo, sabe? Esse tempo de falar ao Senhor e o Senhor falar ao teu coração, porque a oração é uma escuta ativa e é uma voz ativa. Você, do mesmo jeito que você fala, você ouve, do mesmo jeito que você ouve, você fala. Então que o Espírito Santo fortaleça você. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor te dê força para você orar, que o Senhor te dê força para você buscar o Pai. Amém? Eu tenho certeza que é o que você está precisando, viu? Porque é o que eu preciso. Eu preciso. Quando Jesus orava, todo mundo percebia. Todo mundo percebe aqueles que têm uma vida de oração, porque é diferente. Há uma graça que exala, há um espírito manso, dócil, tranquilo. O teu espírito fica tranquilo. O teu espírito não fica agitado, perturbado, porque o teu espírito, ele é a tua área de intimidade com o Pai, porque é em espírito que a gente busca, é em espírito que a gente adora, é em espírito que profundamente a gente se comunica com o Pai. Por isso que a gente pode orar mesmo com a boca fechada, porque aqui dentro a gente está orando. Então, que o Senhor abençoe a sua vida hoje, que o Senhor faça você esse filho, essa filha que busca Ele, amém? Eu tenho certeza que você vai chegar um dia e falar: meu Deus, os momentos mais felizes da minha vida foram o meu tempo de oração, porque é isso que eu sempre penso. Eu fico sempre lembrando os momentos que eu tive de intimidade com Deus, porque uma intimidade não passa, a gente não esquece. Então muitas pessoas, quando se afastam de Jesus, eu tenho certeza que lá dentro delas, elas sentem saudade da intimidade, mas a gente não precisa ficar só na saudade, a gente pode praticar isso, amém? Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe a tua vida com Ele. Pode ter certeza que Ele vai dar para você toda a disposição, tudo o que precisa para você se aproximar dEle. Ele sempre vai abrir os caminhos para você. Que o Senhor te abençoe. E quinta-feira, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui conversando com vocês novamente e tendo certeza, já ouvindo testemunhos do que o Senhor está fazendo na sua vida. Amamos você, tá bom? Beijo. Amém. Glória a Deus, queridos. Só lembrando, nós vamos continuar caminhando sobre o Pai Nosso. E como nós estamos falando aqui, né, vamos instruir a cada um de vocês nesses dias, terça e quinta-feira, nas nossas lives ao vivo a partir das 8 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Estamos falando sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso é um mapa, ele é o caminho que nos direciona a nos aproximarmos do Pai. Por isso que ele começa, Pai Nosso. Então ele está querendo intimidade comigo, intimidade com você.
Vamos estar juntos aqui toda terça e quinta, e fica aqui o convite para você estar conosco. Toda quinta-feira nós temos os nossos GDs nos lares, mas especificamente nesta quinta-feira nós vamos ter um super GD, como sempre temos todos os meses. Toda última quinta-feira do mês nós temos o nosso super GD aqui no templo, a união, a unidade de todos os GDs aqui no templo, um momento de comunhão, palavra, muita festa. E nesta quinta-feira nós vamos ter o nosso super GD aqui no templo. Fica o convite para você, a tua casa e a tua família a estar conosco. Nós temos nos sábados nossas redes de jovens, e neste sábado especificamente nossos jovens estarão aqui no Parque Náutico, ao ladinho da nossa igreja, tendo um piquenique a partir das 14 horas. Será um momento de festa extraordinário para os nossos jovens, que vão estar ali fazendo muita festa para Jesus, ganhando almas, evangelismo, comendo junto. Vai ser um momento de muita alegria. Então todo sábado temos rede de jovens ou uma festividade extra templo para eles, buscando ali os nossos adolescentes, pré-adolescentes, nossos jovens. E no domingo, o nosso culto de celebração da família, todo domingo, 18 horas, aqui na Avenida das Américas, 460, em São José dos Pinhais. Nós somos o Ministério Amor e Honra, uma igreja família, e esperamos vocês para estarem conosco, sempre orando e meditando. Toda terça-feira, 6 horas da manhã, o templo está aberto para oração, 8 horas a nossa live ao vivo. Quinta-feira, 6 horas da manhã, o templo está aberto, 8 horas a nossa live ao vivo, e é o dia da nossa consagração, o dia de jejum. Então estamos juntos, buscando ao Senhor. Foi um prazer e um privilégio poder trazer a palavra do Senhor nessa manhã para você, e permaneça firme na sua vida de oração, porque o Pai te espera para um tempo de intimidade. Amém? Que Deus te dê um dia de vitória, que Deus te abençoe poderosamente. Amamos vocês e declaramos sobre vocês o Shalom de Deus. Declaramos sobre vocês toda a sorte de bênçãos e milagres. Declaramos sobre o enfermo seja curado. Declaramos sobre o opresso seja liberto. Que as cadeias sejam quebradas. Que as maldições sejam agora quebradas. Que todo mal caia por terra. E que o nome e o sangue de Jesus esteja hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua família. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória. Shalom, meus queridos. Deus abençoe. Até quinta-feira, na nossa próxima live. Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe. Shalom. Shalom, meu povo. Deus abençoe. Agora vou dar tchau para vocês aqui, ó. Isabela, Liara, Tati, Ceia, Elisângela, Amanda. Deus abençoe vocês. Vai dando tchau para nós aí enquanto a gente encerra a live aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. O Esdras, quem mais que está aí conosco? Júlio, Deus abençoe. Elisângela, Maria Andrade, Deus abençoe. Olha aí, Gislaine, Deus abençoe. Zuleika, ô minha tia, Deus te abençoe. Minha mãe Zulema, Deus abençoe. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, Gislaine. Deus abençoe a vida, sua casa, sua família. Olha aí, a Vanuze, ô Vanuze, entrou aí agora. Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Manda para frente, multiplica. Vamos jogar aí nos nossos Instagrams pessoais, no nosso Facebook. Vamos mandar para frente, vamos abençoar famílias. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus honre a casa de vocês. Deus abençoe. Shalom, shalom. Fiquem na paz. Eita Jesus. Tentando encerrar aqui, gente. Deus é fiel. Vai dar tudo certo.